dessa ferramenta, a gente consegue ver o cargo de cada um deles. Agora que a gente já sabe e-mail e cargo, simplesmente, qual que é a próxima etapa aí? É a gente mapear a estrutura do nosso alvo. Coletou, analisou a informação, mapeamos, coletamos e-mail. Agora nós temos o quê? No LinkedIn e as vagas de emprego aí, com algumas referências de tecnologia que ele utiliza. Então eu já trouxe isso aí para vocês, né? Usa ali AWS, VPC, então RDS. Então a gente começa a entender algumas tecnologias, protocolos, linguagem de programação, estrutura que é utilizado dentro desse nosso alvo aí basicamente. Então agora que a gente já conhece essa tecnologia, qual que é o próximo passo? Buscar vulnerabilidades dentro dessa aplicação. É aí onde existe ataques de exploit em massa. E muitas vezes a invasão, agora, ela não vai ocorrer dentro da aplicação. Então a invasão agora, ela ocorre por meio de um acesso a um usuário, onde você libera aquela permissão. Então você não vai invadir diretamente o servidor do alvo nesse caso. Sem falar ainda que a gente existe, isso aqui, um parêntese que eu vou abrir para vocês, nós temos hoje canais de interação, e-commerce e outras aplicações dessa, que tem ali um chatzinho, né, para a gente conversar ali com um robô, algo do tipo. Bastante gente já chegou a utilizar esses chats, e ele permite a gente enviar anexos ali, né? O que é que a gente pode fazer? Simplesmente não existe alguns desses o mesmo filtro que tem no e-mail. É aí onde parte o início do SQL Injection. A gente está mandando agora um arquivo, muitas vezes, para o operador ler um script. E aí a gente chega e joga lá no chat. Agora a gente está o quê? Mandando uma informação. A gente está utilizando o contrário. Não consegui. Vê aí, ó, vou te mandar aqui. O que eu estou tentando instalar é isso aqui. Vê aí se funciona. E aí vai e manda. Ah, mas é doideira. O cara não vai fazer isso aí não. A pessoa vai chegar lá, instalar. E para vocês entenderem, gente, as empresas hoje, elas estabelecem uma estrutura de política de segurança justamente forte em cima do usuário. Então existe hardware hoje voltado para o usuário. Para vocês terem a ideia, eu tive uma colega lá do Paraná e ela trabalha na Caixa Econômica até hoje. E simplesmente o que acontece? Ela recebeu um e-mail lá, simplesmente usando essa mesma estrutura, onde tinha uma informação que não fazia nenhum sentido. Ela foi lá e clicou nesse e-mail, sendo que não era nenhum e-mail solicitando qualquer acesso da própria instituição. E aí com isso ele foi lá e chegou o quê? Foi lá, clicou no e-mail e começou a estabelecer o acesso a uma invasão. Então essa daí é uma das etapas onde o usuário ele realiza ações que ele permite esse tipo de ataque aí, por exemplo. Aí o Wayback Machine contendo informações muito úteis para a gente de screenshots. Então desde 2001 até 2023, olha o tanto de informação, o tanto de alterações que foi realizado dentro do site do Itaú. Qual que é o objetivo principal? Essas alterações sempre corrigindo interações com o usuário, correções de vulnerabilidades. Então, com isso tudo, a gente consegue perceber o que é que foi corrigido, o que é que foi analisado, o que é que foi mapeado. E isso vale para qualquer aplicação que ela esteja na web e ela pode estar indexada também. E aí é onde a gente começa a brincadeira, né? Então, existe uma aplicação chamada URL Crazy. O que é que o URL Crazy, igual, do mesmo modo que o Domain NR, que já vou mostrar para vocês, o que é que ele faz? Variações de domínio. É aí onde, muitas vezes, é onde a gente tem que tomar bastante cuidado. Muitas vezes a gente acaba acessando o site porque aquele domínio é semelhante. Existe uma variação daquele domínio. Hoje existem ferramentas como a HTTrack que ela clona uma aplicação em questão de segundos. Toda a estrutura do HTML, CSS e JavaScript. Então, basicamente, subiu a aplicação, o back-end. Quem que vai fazer? Você. O lado do servidor, agora você quer coletar o quê? Dados sensíveis. O lado do servidor você não vai encriptar. Você vai jogar em modo texto. E aí com isso você começa, é aí onde começa a coletar o quê? Vários dados de senhas, acessos à internet bank, dados de cartão e assim por diante. E aí com o URL Crazy, essa aplicação, ela tem disponível no Git, tanto o URL Crazy quanto o Domain NR está disponível lá no GitHub. Vocês podem pegar o projeto deles e acessarem.
porém, e instalar via terminal para quem usa aí Linux e Mac também. Porém, existe uma distribuição já para Pentest, que é o Kali Linux, que já vem aí embutido para vocês utilizarem. O que é que nós temos aí já que vocês conseguem perceber? Não sei se dá para vocês visualizarem muito bem, está um pouco apagado até, mas nós temos variações de domínio ali. ita.com.br. Então, a gente vai consultar, ver se esse domínio aí não já está reservado até, né? Até pelo Instituto de Tecnologia Aeronáutica também. E nós temos aí Itaú com 2U, Itaú com 2A, com 2I, e aí algumas dessas variações. Isso a gente está falando de uma URL curta. Agora imagina a gente pegar uma URL grande, por exemplo, onde é utilizado aí essas URLs com subdomínios para Black Friday e outras campanhas promocionais e campanhas de marketing, por exemplo. Então essas campanhas de marketing, até o tempo todo, a gente está sendo bombardeado aí com anúncios e tudo mais, onde eles simplesmente criam páginas específicas para aquele anúncio, para que ele consiga ali traquear todos os dados daquele acesso. Com isso, o que é que acontece? A gente tem o domínio, o subdomínio, que tem um URL grande. A gente pode pegar um URL crazy e simplesmente criar variações daquele domínio. Próxima etapa depois, o que é? Adquirir aquele domínio. E aí nós temos alguns domínios aí. Em alguns casos, existe hoje um mercado, na verdade, que as pessoas compram domínios antes das empresas. Então veio aí muita aplicação de IA, de IoT e tudo mais, e muita gente começou a comprar esses domínios. Então já veio ali uma pessoa e comprou Itaú.io, está vendendo ali quase $6 mil. Então você já sabe, né? Você fala, pô, eu vou comprar um domínio aí, pagar $6 mil num domínio desse para quê? Então alguém comprou e disponibilizou ali, colocou à venda. Só que a gente tem um outro domínio ali, Itaú.rio, e a gente pode estar utilizando. Então vai ter variações de cada domínio, onde nós temos aí basicamente mais algumas ferramentas, como Nessus, Census, onde a gente vai conseguir analisar a estrutura desses domínios aí, por exemplo. Então o URL Crazy cria variações, domain R vai trazer aí pra gente toda essa estrutura para a gente adquirir e comprar aí o domínio. Volta aí antes, por favor. Eu trouxe aqui ainda um parêntese aqui para vocês, deixei, né? Que é algo, eu adicionei isso à apresentação aí nos últimos dias, que teve uma reportagem aí do jogo do Tigrinho. E aí eu falei, por que eu não posso trazer isso para o pessoal? Para quem quiser fazer alguma invasão, ou descobrir alguma vulnerabilidade, ou coletar dados do pessoal, né, desses influenciadores que ficam enganando aí o povo, né? E aí, esse daí é um dos exemplos. Eu trouxe o Itaú para vocês entenderem a lógica por trás disso. Só que, para a brincadeira ficar um pouquinho interessante, tem aqui, né? Fortune Tiger, que é o jogo ali do Tigrinho, e tem o domínio ali, fortunetiger.co. Está disponível aí para a gente. Então, o que é que vai ser feito? Comprar o domínio, clonar, copiou a página e dispara para tudo que é influenciador rodar com o próprio link que eles já usam. E aí o que é que ele vai fazer? Logar com o usuário e senha dele. Pronto, aí pega a conta dele e aí é onde faz a brincadeira aí do jogo do Tigrinho e derruba, né? Então eu não faço isso, não faria aí, mas é uma das formas de você realizar um tipo de ataque rápido aí que é feito, né? Vai lá, próxima etapa. E aí é onde nós temos o princípio de tudo e quem vai nortear a gente. Esse daí é um framework chamado OSINT. É um dos melhores frameworks aí para nortear vocês no primeiro ataque. E basicamente o que é que o OSINT vai fazer? Ele vai trazer tudo o que você precisa coletar de dados, informação, e a partir desses dados aí, informações, ele vai começar a dar o quê? Projetos lá no GitHub para você implementar, ferramentas, aplicações, tudo que é tipo de recurso para você coletar aquele dado. Então aqui eu trouxe um exemplo, o OSINT, para ele coletar e-mails. E aí para ele coletar e-mails, ele já deu ali para a gente buscar esses e-mails, que nós temos ali algumas ferramentas, como o Hunter, o MillDB, o Skyman. Então são algumas ferramentas que ele basicamente vai fazer o que agora? Clonar os e-mails. Agora ele vai simplesmente trazer tudo que é informação referente
Então, às vezes, a gente tem 10 e-mails aí. O que é que ele vai fazer? Vai mapear e trazer todos esses 10 e-mails. Pronto. A partir daí, agora, nós temos o quê? E-mails ali referente à pessoa. Alguns e-mails e algumas aplicações não têm algumas implementações de política de segurança para tornar a senha mais forte. É aí onde realiza o tipo de ataque de brute force. Então, o ataque de brute force é onde você automatiza aquele ataque por meio de um script ou uma ação que você desenvolve um código até mesmo em Python, onde você simplesmente começa a executar ali em loop variações daquela senha até ele dar o bypass ali. Com isso, o que é que acontece? Algumas plataformas elas já fazem o timeout. Então, errou a senha mais de 3 vezes aqui, ó, derruba. É uma das formas de hardening em aplicações web principalmente. Aí depois, agora tentou, ele dá mais um tempo. A cada alteração, o pessoal da disciplina de segurança da informação aqui comigo está implementando um hardening basicamente em um servidor Debian, onde basicamente o quê? Quando a pessoa faz a primeira tentativa de acesso e erra aquela senha aí, tipo como se estivesse iniciando ali um brute force, ele já aumenta o tempo de retorno para inserir a próxima senha. Então é uma das formas. Só que tem muitas aplicações que ela permite ali o script ficar rodando até a senha passar. E aí nós temos imagem, vídeos e docs. Então a gente tem ali, por exemplo, o webcam. E aí o pessoal, muita gente fala, eu coloco adesivo aqui na minha webcam, porque às vezes eu acho que o pessoal vai me ver, né? Só que tem gente que fala, que nada, quem que vai ver isso aí? E eu vou trazer para vocês já. Ontem eu estava melhorando aqui um pouquinho dessa aplicação aí de vocês. Eu ia fazer algo aqui com vocês, mas seria algo muito rápido. Isso aí caberia mais para um workshop, pode ser que eu faça isso em um outro momento. Mas eu vou trazer para vocês o que é que rolou ontem aí. Eu me diverti pra caramba. Foi antes do jogo do Bahia, então precisei assistir aquilo para relaxar um pouco, né? Então foi bacana, já vou mostrar aí para vocês. E aí o OSINT tem desde coleta de número de telefone, dados sensíveis, transparência de dados, tem muita informação que você vai utilizar, esse framework vai te conduzir aí. Então, já fica, framework open source, tudo isso aí para vocês, open source para vocês utilizarem, brincar, testar à vontade. Pode passar aí, por favor. E aí é onde a gente agora tem o Google. O Google aí, muitas vezes a gente coloca só o Google lá para fazer pesquisa, ou utiliza a IA do Google agora, né, o Bard, utiliza algumas aplicações da IA do Google e tudo mais. Só que antes disso tudo, vocês precisam entender que o Google é um buscador que ele indexa tudo. E porque ele indexa, ele tem alguns comandos de hack dentro do próprio Google que ele traz tudo que está indexado para a gente. É aí onde nós temos agora a primeira etapa seguinte. Eu coloquei o parâmetro de site, então eu pedi para o Google me retornar tudo que é site.com.br, que eu tenho o tipo de texto e dentro desse texto eu tenho informações relacionadas à senha. E aí olha só que o Google trouxe aí para a gente. Isso eu fiz genérico, eu não peguei um dado, uma aplicação específica. Só que como você já mapeou o algo lá atrás, você já sabe o site dele, você vai inserir, você vai começar o quê? Buscar e ver o que é que ele tem indexado ali para a gente. E aí ele trouxe algumas informações. Dessas informações, eu dei um blur ali, porque tinha informações de acesso da aplicação, e eu abri simplesmente os dados aqui. Olha só o que ele traz para a gente. Domínio, usuário FTP, senha do FTP, senha do painel, DNS 1 e 2, serviço de e-mail, banco MySQL, usuário e senha. Deu tudo de dados aí para a gente. Tá aí a informação. O que é que a gente vai fazer agora? Fazer acesso via protocolo de transferência de arquivo. É aí onde muitas vezes a aplicação cai. E às vezes aí aparece, então o pessoal vai lá e coloca a imagenzinha do Anonymous, né? Que aí coloca o pirata lá. Antes era muito comum isso. Então, tá aí um exemplo. O que é que a gente fez demais? Nem sabe. O alvo nem sabe que a gente navegou ali, a gente nem mandou requisição, e simplesmente por uma falha de permitir que o Google indexou tudo para a gente. E isso aí está falando em 2023, onde tem muita segurança em aplicações, e o tempo todo está se falando disso. E ontem, rodei isso aí, estava atualizando, e olha o que ele traz para a gente. E aí a gente vai um pouco além ainda.
Quem está mexendo com aplicações aí, web principalmente, o que é que